Vamos aplaudir a Giovana, pessoal! Craque de São Paulo, craque da seleção brasileira. Começou jogando aqui no Tamboré, com o vovô, com o papai, com a vovó acompanhando. Exemplo para essas crianças. E agora vamos lá pro campo. Vamos? Tá bom? Giovana, profissional de São Paulo, sub-17, sub-20, daqui a pouco vai estar no profissional. Seleção brasileira, acabou de ser medalha de prata na Colômbia com a seleção brasileira. Fez uma campanha maravilhosa e está aqui conosco hoje. Hoje é dia de festa. Vamos lá. Estamos aqui numa noite muito especial, uma noite histórica para nós, que é uma honra ter a Giovana aqui conosco, para o Tamboré 6 de uma maneira geral. Por que eu estou usando a camisa do São Paulo? O Luca Alencar, que se transformou agora em profissional de futebol, todos vocês sabem disso, também morador aqui do Tamboré 6, veio aqui alguns minutos atrás e me deu a camisa de presente. E a Giovana Zepp, que começou a treinar futebol na idade dessas meninas, aqui no Tamboré 6, com aquele vovô trazendo ela, netinha, pela mão na quadra. Lembra disso, Gi? Começou lá, futebol de salão. Então, assim como o Lucas, Giovana também começou a treinar futebol aqui, como vocês estão começando. Talentosíssima, maravilhosa, craque. E aí, os papais e a família entenderam qual era o nível de jogadora que estava aqui na nossa frente, excepcional, e investiram na carreira. Investir na carreira significa sair de Alphaville, jogar em São Paulo, jogar em outro clube, e tentar time de base que vai subir para o profissional. Foi o caminho que ela seguiu. Primeiro para o Centro Olímpico no Ibirapuera, que é uma base maravilhosa para o futebol feminino, uma das melhores do Brasil, né, Marcelo? Depois Corinthians. A família, olha só como são as coisas, porque a família precisa comprar esse sonho junto. Mudou para São Paulo, apartamento de frente pro Corinthians. Saíram daqui, foram pra lá, né? Escola lá, vida lá, Corinthians. Esporte Clube Corinthians Paulista, 24 horas por dia. Foram pra lá. Jogou bem, teve vários campeonatos maravilhosos, nananã. E no Sub-15 São Paulo, tem muito olheiro, futebol maravilhoso, uma base, uma das melhores do mundo. Viu a Gi, trouxe ela para São Paulo. Então hoje ela é atleta. Viu quando é que olha? Então essa camisa aqui em homenagem a ela também. Eu sou esse Tá no Sub-17 do São Paulo, já jogou no Sub-20, joga nas duas categorias, Sub-17 e Sub-20. E Seleção Brasileira, minha gente! Seleção Brasileira! É para poucas atletas estar no time profissional, para poucas, e é para pouquíssimas estar numa seleção brasileira. Pouquíssimas. E ela está já, desde já, e vai seguir em frente agora a carreira. Foi brilhante desde pequena, é brilhante, maravilhosa, excepcional e vai continuar brilhando para todos sempre. Parabéns. Então a nossa gratidão. Roberto, ajoelha! Ajoelha!
Não é nada, né? Coberto sozinho. Nossa, transmissão Max. Jogando bastante. Fazer palmas, gente, no meio. Sabe o que é, pessoal? Nós não podemos deixar de sonhar nunca. Por nenhum motivo. Viu, crianças? Jamais deixe de sonhar. Jamais deixe de ter plano com o papai e com a mamãe. Jamais deixe de desejar aquilo que vocês querem, que são lá dentro de vocês. Porque vocês podem conseguir. Está aqui o exemplo da Gita, está aqui o exemplo do Luca. E está aqui o exemplo dos papais de vocês, que são profissionais bem-sucedidos. Advogados, dentistas, professores, consultores, contadores, enfim. Profissionais maravilhosos também, que tiveram sucesso e continuarão a ter. Então não deixe de sonhar jamais. O tema, nós temos um evento que vai acontecer no final do ano, para o balé, para o teatro, para o jazz, com as meninas e com os meninos. O tema é A História Sem Fim. Lembra daquele filme antigo? A História Sem Fim? A História Sem Fim retrata exatamente o que nós estamos passando aqui hoje. Jamais deixar de sonhar, jamais deixar a preguiça ou algo parecido tomar conta da gente, jamais. Então, pessoal, é estudar a vida toda, é tentar carreira de profissional de futebol, ou de handebol, ou de voleibol, natação, o que seja. O que seja. E se não for para o esporte, para as profissões que vocês forem, façam o melhor de vocês, desejem o melhor de vocês. Tem um amigo meu, um grande empresário, foi presidente da Credit Card há muito tempo, hoje ele está em outras empresas, trabalhando em multinacional, fora do Brasil. Ele usava um exemplo muito simples, falava: Roberto, para você acertar na Terra, você tem que mirar em Marte. Então, no mínimo, você vai acertar na Lua. Então, são pensamentos que fazem com que a gente vá subindo de patamares na vida, vá melhorando. Lembra aquele pensamento que eu falo para vocês? E eu falo mesmo, viu, papai e mamãe? Para eles, que é o seguinte: quando vocês entrarem na sala de aula, entrarem pela porta dentro, qual é o pensamento que nós temos que ter? Eu tenho que sair daqui melhor aluno do que quando eu entrei. E eu tenho que ser melhor essa semana do que eu fui semana passada. E a semana que vem eu tenho que ser melhor do que eu fui dessa. Então, quando vocês entrarem por aquele portão, o pensamento de vocês tem que ser: eu tenho que sair daqui melhor jogador do que quando eu entrei. Eu tenho que sair daqui chutando melhor, passando melhor, entendendo mais de jogo, sendo mais companheiro do meu amigo. E muita coisa. Eu tenho que ser melhor filho pro meu pai, pra minha mãe todo dia. Eu tenho que ser melhor filha. A semana que vem eu tenho que ser uma filha melhor do que eu fui essa semana. E o mês que vem melhor do que eu fui agora em maio. É assim a vida, pessoal. Tá bom? Melhorando a cada dia, melhorando a cada tarefa, melhorando a cada missão e desejando o nosso sonho. Brigar, lutar, fazer por onde? Tá aqui o exemplo vivo. Carne, osso, espírito aqui, ó. Para vocês se motivarem. Não só para o esporte, mas para tudo na vida. Nós somos capazes de muita coisa, pessoal. E quem é que está por trás de tudo isso? É Deus, né? Nosso Pai Divino, nosso Pai Comum. Não é isso? Que toma conta de tudo e de todos. Então a gente vai fazendo a nossa parte e Ele vai ajudando. A gente vai fazendo a nossa parte e Ele vai ajudando. Mas nós temos que fazer a nossa parte, né, Theo? Certo, Enzo? Né? Fazer direitinho a nossa parte todo dia. Em casa, na escola, aqui no campo. Onde quer que nós estejamos. Como é que foram os exemplos de Jesus? Jesus foi o que foi na rua, na praça, dentro de casa. Enfim, aonde ele estava, ele era o que ele é. Então é assim que a gente tem que ser. Tá bom? A Giovana vai dar agora falar um pouquinho com vocês, tá? Sigam firme no que vocês querem, no que vocês almejam. E se esforcem também, porque nada é de mão beijada. E pais, apoiem muito o espírito de vocês, porque sem eles eu não sou nada. A família é tudo pra gente, não é? Deus e família, não é?
Então, aprendam isso desde já, tá bom? Então, Nick, desculpa, Nick, eu olhei pra você, boa noite, tudo bem? Boa noite. Mas eu não vou falar só com você, tá bom? Vou falar com o especial, né, Benício, vou falar com todo mundo. Respeitem papai e mamãe. Eles sabem o que é melhor para vocês. Eles sabem o que é melhor. Ouçam as orientações, entendam as orientações. Façam o que eles estão dizendo. Que vai dar certo. Vai dar certo. E lutem, como ela falou. Vão atrás, briguem por aquilo que vocês querem, se dediquem no estudo, no esporte, na profissão, que vocês serão bem-sucedidos. E bem-sucedidos. Tá bom? Pessoal, aqui está a mamãe da Giovana, Tatiana. Tatiane, a irmã da Giovana Gêmeas, Bruna. Jogadora de vôlei. Papai da Gi, da Bruna, Rodrigo. Vovó, Ana Maria. Confeiteira, top, top, top. Quando quiser bolo, vai na casa 47. Maravilhosa. A outra vovó, esqueci o nome. Milene. Não, Marlene, mamãe da Tati. Márcio Zepe. Companheirão da netinha também, ó. Companheirão. Aquele cara ali chama professor Sônia. Vamos aplaudir o Sônia também. Técnico de futebol, trabalha no Corinthians. Grande cara, hein? Vai nos ajudar. O quê? Pessoal, agora. Marcião. Nossa, mas vai ter agora, vai ter banheiro. Pessoal, devagar, sem bagunça, andando. Vamos lá pro salão comer um bolinho. Boa noite, galerinha, para vocês. Sejam bem-vindos quem tá na live, direto do Brasil, do mundo, porque estamos hoje com uma atleta que já é mundial, né? Já tá com umas passagens aí, já já a gente vai falar. Mas primeiro agradecer o convite do Robertão, que sempre tá com a gente aqui. A gente que sempre tá fazendo aí as Olimpíadas Inter Tamboré também, com a Alfa Esportes do Roberto, que tá sempre somando com a gente tendo a honra de vir aqui hoje, e hoje com uma honra especial, hein? Na verdade, chegamos aqui, já tinha expectativa da Gia aqui de vir fazer a entrevista, sub-17, atleta maravilhosa, e eu soube que tem outro grande atleta também aqui. Eu tô falando que aqui já vai ter que pôr Tamboré 6, celeiro de craques aqui, hein, ô Robertão? Mas já a gente fala disso, brincadeiras à parte. Primeiramente, Giovana Icep, seja bem-vinda, fique à vontade. Vamos bater um papo, vamos saber um pouquinho da sua história, da sua carreira, que apesar da pouca idade, eu já estou sabendo que tem bastante coisa boa pra gente conversar. Boa noite lá pra galera, seja bem-vinda. Boa noite, pessoal, tudo bem? Uma honra estar aqui, agradecer o convite também. Prazer todo nosso. E Robertão, antes de mais nada, para dar as honras da casa, o homem vai ter que fazer a primeira pergunta do dia, falando um pouquinho de como ela começou. Eu sei que você conhece ela, não é de hoje, né, Robertão? De como começou, tá o papai dela aqui, o vovô também, já eles vão dar o oi deles aqui, nós vamos chamar. Mas vai lá, vai você, Robertão. Oi, pessoal, boa noite. Obrigado pela audiência, obrigado por estar conosco. Estamos aqui, como o Tato falou, com uma super estrela, atleta profissional de São Paulo, sub-17, seleção brasileira, Giovana Zepe. Uma honra estar aqui com você. Estou aqui do lado do vovô Márcio, um grande apoiador da carreira da Giovana, e o papai Rodrigo, que está aqui. Tem mais pessoas ali que daqui a pouco vão conversar com vocês, como a mamãe Tatiane. Então, estamos aqui no Tamboré 6, condomínio aqui na região de Alphaville e Tamboré, prestando uma singela homenagem para essa super atleta, excepcional atleta e excepcional pessoa, com essa maravilhosa família, e desde pequenininha, né, desde os 5, 6, 7 anos, que ela já mostrou o talento dela.
sempre brilhou nas quadras, nos campos, e desde cedo, não só os professores que deram aula para ela, como eu tive a honra de ser um deles no começo dos treinamentos dela, quando pequenininha, desde cedo, professores de família, detectamos junto a qualidade, o potencial que ela sempre demonstrou, a vontade, a capacidade, enfim, o dom de ser uma craque de futebol. Então, nós fomos conversando, um ajudando o outro, um dando ideia para o outro, até que ela iniciou essa trajetória de ser uma atleta profissional maravilhosa. Você quer que eu fale da trajetória dela? Acho que é melhor ela falar, o pai e a vovô. Se quiser perguntar alguma coisa específica, no começo dela aí... Tá bom. Eu vou fazer uma pergunta, porque assim, eu como professor, eu acho importante os atletas, que a maioria dos atletas de futebol de campo começaram no futebol de salão, no futsal. A maioria, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldão Fenômeno, Messi, Cristiano Ronaldo, muitos fizeram sua base no futebol de salão, depois foram para o campo e são estrelas mundiais, maravilhosos, né? Então, Gi, tudo bem? A base que você teve de futebol de salão, que não foram muitos anos, talvez uns 2 ou 3, ajudou você, quando você foi para o seu site, para o campo, a base que você teve no futebol de salão, teve uma ajuda importante para você? Acho que sim, mas eu era muito pequena, né? Então, Sim. acho que não foi difícil migrar de um para outro e eu usava as mesmas coisas. E como eu estava aprendendo a jogar ainda, acho que não fez muita diferença, assim, porque foram poucos anos, né? Porque eu lembro, pessoal, dela, quando ela saiu do salão para ir para o society depois do futebol de campo, quando ela chegou no society, né, Rodrigo, né, Márcio, no futebol de campo, ela jogava melhor até do que ela jogava no futebol de salão. Então, toda aquela habilidade de rapidez, de drible, de troca de passe, de pensar rápido a jogada, ela levou para o society, levou para o campo e sempre chamando atenção, né? Então, batia com a direita, batia com a esquerda, cabeceio, jogadas de dribles, treinava com os meninos também, jogou muito tempo com os meninos. Acho que teve época de ter só você de menina. Sim. No meio de todos os meninos. E levava vantagem, e marcava gol, ia para cima, e desafiava, e os meninos desafiavam e não pegavam. Então, desde cedo, ela mostrou esse talento maravilhoso que ela tem. Está brilhando atualmente no São Paulo Futebol Clube, sub-17, sub-20. E vai brilhar cada vez mais. E agora a seleção brasileira. Seleção brasileira, pessoal, peraí. Vamos pensar bem. Seleção brasileira, que é para pouquíssimas pessoas. E ela está selecionada, já jogou agora o Sul-Americano na Colômbia. E o Brasil foi o medalha de prata, foi vice-campeão. O Paraguai foi campeão. Então, parabéns também por essa conquista. Obrigada. Viu? Você sempre foi merecedora. Sempre foi merecedora. Desde pequenininho, tudo que você conquistou, você foi merecedora. Porque em todos os lugares que você passou, você vestiu a camisa, suou a camisa, deu sangue, como a gente fala no futebol, e mereceu e merece tudo que você tem. Quer que eu fale um pouquinho de melhor da família, ou ela mesmo falar de onde ela começou? Vou pincelar um pouquinho com a família pra gente. Não vamos atropelar as etapas. Já já nós vamos falar de Brasil. Nós vamos falar de São Paulo, vamos falar de tudo. Mas eu quero saber um pouquinho desse início de carreira. Realmente sua base foi no futsal? Você já começou... Jogava futsal também, jogava society, jogava campo, jogava o que tinha, o que aparecia ali na hora, começou brincando, começou já com a ideia de sempre, não, tenho esse sonho, já de pequenininha, de ser jogadora de futsal. Existia algum apoio específico de casa ou não? Foi natural? Isso foi sendo gerado com o tempo? Fala um pouquinho desse primeiro começo, esse seu primeiro contato lá com a bola, quando pequenininha ainda. Então, desde pequenininha eu já demonstrava, né? Chutar, bexiga, corria a bola, tipo, atrás da bola, quando eu tava no parque. E a gente morava numa casa que tinha um quintal, assim. E eu ficava chutando bola com meu avô, tipo, parede, assim, e golzinho. E ali já comecei a demonstrar gostar, né? E aí, quando a gente veio morar aqui em Alphaville, meus pais perguntaram, eu e minha irmã, né? O que vocês querem fazer extracurricular da escola? E aí eu falei, quero jogar bola. E aí eu comecei na escolinha e aqui no Roberto também, no T6, que meu avô morava aqui. E eu sempre vinha aqui toda semana, gostava e era um compromisso meu. E sempre que, tipo, eu queria aquilo, queria muito.
E desde os 5 eu falava, não, quero jogar bola, quero Desde jogar os bola. 5? Desde os 5, comecei. Tinha nem tamanho, já queria saber de bola. Mas fala aí, vovô, esses primeiros toques aí com ela com a bola, onde que vocês jogavam, como começou? Era golzinho, era brincadeira em casa, era chute no portão, era perdendo a tampa do dedão ou não? Era... Na realidade, a brincadeira começou em casa. A gente tinha um quintal relativamente grande e ela gostava de bater uma bola e isso era todo santo dia. Todo santo dia ela tinha que chutar a bola na parede, passava da parede ia pro vizinho, era um inferno. Ali que começou a brincadeira. Depois que nós mudamos para cá, a coisa foi evoluindo, evoluindo, e aí, onde que é o melhor lugar para se treinar aqui em São Paulo? Centro Olímpico. Aí foi ela para o Centro Olímpico, fez uma peneira de, na época, acho que eram 120 meninas, menores e maiores. Das 120 ficaram 3. Isso eu nunca esqueço. Uma era goleira, que não tinha na época, e ficaram 2 meninas. Uma era dela, com certificado e tal. E ali, Centro Olímpico. Se jogar no Centro Olímpico, jogava sempre uma mãe direto levando para o Centro Olímpico, jogou um monte de campeonato. Aí ela jogava no Centro Olímpico, vinha jogar aqui com a molecada aqui, batia uma bolinha aqui, fazia o treinamento. Coisa foi evoluindo, o Corinthians, Apoé. Foi pro Corinthians, jogou, participou, infelizmente teve uma lesão, fez inclusive uma cirurgia no joelho, demorou um tempão para recuperar. Mas aí, graças a Deus, recuperou e São Paulo acabou comprando a Giovana. Hoje ela é uma atleta do São Paulo. E do São Paulo, seleção brasileira. Ela já tinha sido convocada antes numa Copa, né, gente? E jogou, depois se lesionou, voltou para São Paulo. E nessa aqui ela disputou o Sul-Americano de Cabarral. Agora. Show de bola, parabéns. História linda, olha lá, vovô participou ativamente lá do comecinho também. Ela, na realidade, ela ficou meio brava comigo. Ah, é? Ficou brava? Essa confusão aqui, ela estava meio... Mas já... Não, tem que se acostumar, Gi. É ossos do ofício, quem manda ser craque aí, ó. Eu falei pra ela, tem que aprender e ela, né, tem que dar entrevista. É, isso aí, é verdade, tem que aprender ossos do ofício, isso aqui você vai se tornar normal. A coisa tá indo. Papai, agora eu quero saber de você. Agir nesse comecinho lá, como que era em casa? Sobrava pras plantas, pros vasos? Sobrava pra televisão? Ou em casa ela era mais tranquila? E ela queria saber de boneca ou só todo brinquedo que pedia era igual como meu pai falava lá na minha época. Tá bom, eu vou te dar uma bola, me pede outra coisa aí que eu te dou a bola e mais alguma coisa. Na verdade, são gêmeas, né? Então, são 2 meninas. E com 2 anos de idade, ela brincava com bola, com bexiga e ficava sacaneando a irmã. Corria para lá e para cá, sacaneando a irmã e começava a colocar no pé a bola. Então, ela pegava a bexiga e chutava com o pé. E aí, caramba. Tentava tirar, não, vôlei, com a mão. Não, pé, com bexiga. Falei, bom, vamos ver, né? Vamos pegar a bola. E daí diante, só chute, chutava a bola no vizinho, quebrava um monte de coisa da casa do avô, da minha casa. E nunca quis vôlei, nada. Futebol. E você e a mamãe que já vai vir aqui também bater um papo com a gente. Mas fala pra gente, você e a mamãe que já vai vir aqui, já vou saber dela, mas agora eu quero saber de você. Vocês como família, desde pequeno ali, apoiaram ela nessa questão do esporte, do futebol? Viram que isso era pra ela, que ela queria, que não tinha jeito, vamos pra cima? Ou naquele começo foi assim, não, vamos com calma, espera, vamos ver, como é que foi essa questão aí? Na verdade, foi isso, né? Fomos fomentando. Então, vamos ver se é verdade mesmo, vamos ver se ela não desiste. Sempre falamos, Gi, é isso mesmo que você quer? Tem certeza? Porque é difícil uma menina, né, no meio do futebol. Então, sempre, vamos indo. Nunca desistiu, sempre. Às vezes eu falo, Gi, quando era pequenininha, Gi, será que você vai... Desse jeito você não vai chegar lá? E aí ela chorava. Não fala isso que eu vou chegar. Então, sempre pediu. Nunca a gente, vamos, não vou levar você, mas ela pedia, então não tinha como falar não, então ela sempre sempre quis e sempre focada, né? Acordava às 5 da manhã para jogar. Então,
No dia de futebol, ela acorda às 5 da manhã, se arruma. Então, é isso que ela quer, sempre quis. E sempre fomentamos, sempre apoiamos. Porque senão, a maioria dos pais não apoiam, né? Tem bastante meninas assim, não chegam porque o pai nunca viu um jogo na menina. E a gente sempre assistindo, levando, apoiando. Eu tenho certeza que se tão nova ela chegou onde já tá, é porque tenho certeza que teve o apoio de vocês aí, porque muito das meninas que a gente bate papo, que a gente fala, infelizmente, ainda hoje, dentro da família existe um pouco de preconceito no futebol, na grande maioria, e acaba atrapalhando o sonho. Aí é aquela persistência, é a briga dentro de casa, é a menina querendo fazer e tentando chegar e tem talento, mas aí é o pai que breca, ou é a mãe que fala não, ou tenta, não, vamos ver um outro esporte. Não, mas ela quer futebol, não tem jeito e tal. E o futebol é para todos, cara. Aqui no Brasil, o futebol que a gente joga, que é o soccer lá nos Estados Unidos, ele é muito mais masculino do que feminino aqui ainda no Brasil. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, ele é muito mais feminino do que masculino, né? Mas, Gi, falando um pouquinho agora dessa transição de clube. Antes da gente chegar em Corinthians e São Paulo, como seu avô puxou, lá no Centro Olímpico ainda. Como foi para você? Primeiro, pincela um pouquinho como foi esse teste. Se você imaginava passar dentro de 120 meninas, as 3 que ficaram ali, já é um teste pesado. A gente sabe a qualidade do Centro Olímpico. E depois de se deparar com esse começo dos treinos dentro do Centro Olímpico. Para você, o futebol foi natural ali? Você conseguiu jogar no mesmo nível do time que já treinava no Centro Olímpico? Ou foi um choque de realidade? Você falou, eita, ainda tem que melhorar ali naqueles primeiros passos? Ou já era natural mesmo? Você falou, não, já me vejo no mesmo nível, tô jogando, tô indo e evoluindo. E outra pergunta já junto. Hoje você é atacante e tal, mas você sempre foi atacante ou você começou em alguma outra posição e foi se transferindo ali? Então, antes de eu entrar no Centro Olímpico, eu falei com meus pais, né? A gente foi atrás do clube e eu fiquei fazendo personal. Eu fiquei uns 3 meses fazendo personal, até o dia da peneira, me preparando e fazendo skipping, chutando, né? Enfim. E daí, chegando lá, não senti dificuldade pra fazer a peneira. Com quantos anos que foi? Eu tinha 9, 8 para 9, por aí. E primeiro a gente eram por fases, né? Então eram com a idade, aí fazia um joguinho. Então tinha pouca menina da minha idade, tinha mais velhas. E depois era um coletivo 11 para 11 e a idade toda. Misturada, dos 9 aos 17. Ô, louco! Tudo junto. Sim. E eu lembro que eu fui bem junto e me sobressaí, sim. E depois tinha a segunda fase, que era no clube. Então era com as meninas que já são integradas do Centro Olímpico e da idade. E daí eu fiz bastante amizade. Eu era muito tímida. Eu lembro que minha mãe falava, se você não fizer amizade, você não vai passar. Não sei o quê. Eu chorava. Aí eu aprendi, né, a deixar a timidez de lado. Só que com o futebol sempre foi natural, assim. Nunca senti dificuldade. Você se entrosou com as meninas do Centro Olímpico ali, conseguia jogar no mesmo nível já logo quando você entrou? Sim, já. E eu sempre fui atacante também. Agora, mais pra cá, que eu comecei a ir pro meio, mas eu sempre joguei lá na frente. E aí no Centro Olímpico você ficou por quanto tempo? Eu fiquei 5 anos. 5 anos no Centro Olímpico. Então você chegou lá com 9, ficou até os 14 praticamente ali. Foi. E aí como foi essa transição pro Corinthians? Como foi esse contato? Veio do clube? Você que já estava buscando alguma troca? Existe algum empresário que foi? Como é que foi para ir pro Corinthians primeiro? Eu tava jogando Paulista, sub-15, pelo Centro Olímpico. E teve um problema no Centro Olímpico que não ia ter mais a base. E daí a gente falou, putz, vamos atrás de time, né? Aí o Corinthians entrou em contato com a gente, porque ainda ali naquela idade não tinha empresário em cima. Porque era muito novo tudo, nem tinha sub-15 nos times e tal. E aí a técnica entrou em contato com a gente e eu fui pro Corinthians. Só que eu tinha 13, e aí eu já comecei a jogar no sub-17, com 13 anos. Eu já fui pro 17. Caramba, no Corinthians No isso. Corinthians. Eles estavam abrindo o sub-15 ainda, só que tinha algumas meninas que eram diferentes e
migravam pro 17 para ajudar. E eu fui uma delas, eu já cheguei indo pro 17. Caraca, Gi. Oh, com certeza. Eu lembro bem desse período, Giovana. O Márcio, eu encontrava com seu avô, aqui pelas Alamedas do Tamboré 6, ele falava, tá com 13 anos, jogando no Sub-15 e no Sub-17. Falei, como? Ela tá com 13... Roberto já foi convocada para jogar no Sub-17. Então, assim, eu sei do seu talento, sempre soube, né, desde cedo, mas eu ficava super surpreso, super admirado, porque as equipes normalmente vão ali de cada 2 anos mudando de categoria. E quando o Márcio trazia essas informações para mim, que maravilha, que maravilha. Então, Tato, desde o início ela não teve dificuldade de adaptação, desde o início ela teve, pelo contrário, facilidade de mostrar o futebol dela. Tanto é que você vê, dos 13 já jogava no Sub-17 que ela joga hoje. Só um detalhe. Quando ela foi procurada pelo Corinthians, não foi só o Corinthians. Estava o São Paulo atrás dela, estava o Corinthians, estava Santos e Inter. Não, Santos, 3, né? Que a maior parte da turminha dela acabou indo pro São Paulo na idade e ela optou pelo Corinthians. Todo mundo montando a base, e ela optou pelo Corinthians. E com essas meninas do Corinthians, que você acabou subindo ali pro Sub-17, como tava ali, e como era jogar com essas meninas do Sub-17? Tinha uma certa maldade ali quando chegou no time, ou todo mundo já recebeu de braços abertos? Seja bem-vinda, tudo certo? Pela idade, assim, não me entrosei de primeira, né? Mas várias meninas me receberam super bem, tanto que eu sou amiga até hoje, que vem na minha casa. Mas no começo foi meio complicado, até porque eu tinha vergonha das mais velhas, né? Eu era muito nova. E aí eu ficava mais de canto, assim. Mas aí quando eu comecei a jogar, eu fui pegando mais intimidade. Intimidade no campo, fora, nos treinos. Quanto tempo você ficou no Corinthians? Eu fiquei... 15 meses, 1 ano e 15 meio. meses. 1 ano e pouquinho. Aí vocês treinavam lá no Parque São Jorge? A gente treinava no CT da Portuguesa, Ah, não sei. porque eles tinham parceria. Entendi. Aí jogava onde? Lá no... Na Fazendinha. Na Fazendinha mesmo. Show de bola. E aí, beleza, o Corinthians foi jogando, você chegou a jogar mesmo no 17, no 15, nas duas. E aí, quando que veio esse contato com o São Paulo e como que você veio parar no São Paulo Futebol Clube? Que é o seu clube atual hoje. Em 2023 eu machuquei o joelho, tive que fazer uma cirurgia. E daí minha cirurgia foi, tipo, eu recuperava, machucava de novo o joelho, foi agravando assim. Mas o Corinthians sempre deu suporte, tudo. E o São Paulo entrou em contato no meio dessa lesão já. Só que eu falei, não, vou ficar aqui até eu melhorar. Quero jogar de novo pelo Corinthians. Só que eu fiquei até o final do ano machucada. E daí eu falei, não vou melhorar aqui. Preciso mudar de ar, né? Porque acaba ficando complicado, né? E daí, como o São Paulo já tinha entrado em contato e eu já tinha contato com gente lá de dentro, aí eu resolvi ir pro São Paulo. Transitar. Então você terminou o seu tratamento no São Paulo. Foi. Aí depois dessa lesão conseguiu voltar bem, o joelho ficou Nunca mais senti estabilizado. nada. A partir de quando que você voltou a jogar? Eu joguei em abril. Em abril, foi o primeiro campeonato. Pós-lesão. Abril de 24? 24. Abril de 24. A mamãe também fica à vontade, hein? Se quiser trocar aqui com alguém, já pode ficar à vontade para agregar aí a conversa. Hã? Não. Bom, deixa eu aproveitar que a mamãe chegou ali. Fala um pouquinho aí, mamãe. E essas loucuras, esses corres aí, eu sei que a mamãe tem que correr para tudo que é lado junto também, né? Às vezes, no começo aí, essas lesões, chegou preocupação em algum momento, e agora? Será que a lesão vai atrapalhar? Será que, nossa, vai acabar com a carreira? E a Gi, como é que no meio desse turbilhão aí de emoções ela também ficou no meio da lesão e você ali no meio do caminho tendo que fazer esse meio de campo? É verdade. Ela foi para o Corinthians e aí, nesse meio termo, né, nos campeonatos, terminou um campeonato, foi onde ela se lesionou. E a recuperação foi um pouco mais longa do que deveria. E aí ela voltava, conseguia, né, jogar, enfim, mas logo, né, sentia de novo, enfim. E aí foi, né, transitou para o São Paulo, enfim. Voltando sobre
esse momento de lesão, ela soube administrar muito bem, porque apesar de ser muito nova, ela em nenhum momento quis desistir. Então a gente já sabia que ali realmente isso era uma prova de que o que ela tinha escolhido ia ser, né, o futuro mesmo, porque ela não, em nenhum momento ela quis parar. Então ela teve muita sabedoria e a gente, né, também, porque não foi fácil, né? É difícil, porque você vê um atleta querendo estar em campo, querendo jogar, é o que mais ama, né? É o que é a vida dela e não poder fazer isso. Então é difícil, né? Como mãe, como pai, como irmã, ver isso. Mas ela administrou sabiamente. Então por isso que A a persistência leva à persistência excelência. é isso aí. Mas assim, isso mostra um pouquinho do seu talento, né, do clube, porque a gente faz muito futebol de base pelo Brasil, né? E a gente vê que muito atleta que às vezes estava em um time bom, médio, grande já, teve uma lesão e aí realmente demorou, ou a lesão ficou meio que crônica, não conseguia. E aos pouquinhos, o que que eles falam pra gente? O clube ia meio se afastando, se afastando. Quando você menos percebeu, o clube te abandonou. E você ficou naquela vala, naquele buraco, e às vezes é uma lesão que o médico comum não sabe tratar, ou a família não tem um suporte, não consegue ir num lugar especializado e acaba com a carreira do atleta ali. O sinal que a gente falou ali do clube ter persistido, insistido, é um sinal que eles te viram com um talento diferente ali, principalmente por ser futebol feminino, que a gente sabe que ainda não é igual ao masculino o nível de. Inclusive, eu quero até que você fale sobre isso um pouquinho. Se você vê que isso tem realmente mudado, se você vê que o tratamento lá dentro do Corinthians e dentro de São Paulo tem sido igual para meninos e meninas, ou se você acha que ainda tem uma preferência, um tratamento diferente para o masculino do para o feminino. Fala um pouquinho pra gente. Eu acho que de uns anos pra cá mudou sim, bastante. Até porque tem categoria de base agora, não tem só profissional, né? Mas eu acho que tem muito a mudar sim. Mas acho que a gente tá no caminho. E esse caminho é demorado, não é aos poucos, não vai ser de um dia pro outro que isso vai acontecer. Mas eu acho que sim, de uns 5 anos pra cá deu uma mudada. E assim, o futebol feminino aos pouquinhos eu acho que já tá vencendo, já é uma realidade no Brasil, hoje a gente já pode falar, né? Já temos um campeonato brasileiro ativo, né? Do profissional que já roda, que a Sport TV televisiona, a Globo nas fases finais televisiona. Acho que ainda falta, lógico, a TV aberta tem um pouco mais de público, às vezes ainda no estádio, numas fases preliminares, também ter casa cheia, mas hoje eu falava até com a Aline Calandrini, que também estava no Corinthians na época, ela falava, mas hoje a gente já tem a experiência de, às vezes, viver um estádio cheio. Coisa que era inimaginável há 10 anos atrás, você falar que aqui no Brasil, no feminino, você ia ter um Pacaembu lotado. Sim. Era inimaginável. E eu queria saber de você, se hoje você já viveu, não sei se aqui no Brasil, ou isso não importa, você já viveu essa experiência de estar com o estádio lotado, um estádio grande lotado, e a torcida ali empurrando, a favor ou contra, e como você lidar com isso, com esse apoio a favor quando ele vem, e também com o apoio contra quando é a torcida ali adversária te pressionando. Eu vivi sim, e foi no Sul-Americano, agora na Colômbia, né? E tava a torcida inteira da Colômbia lá. E a gente ia jogar antes da Colômbia. Então eles foram pra assistir a gente mesmo. Antes, tipo, ficar lá até o jogo da Colômbia. E não dava pra escutar nada, não escutava a técnica falando. Mas meu pai, ele sempre me falou, quando eu era pequena, coloca o capacete, fecha o capacete e vai. Ou seja, não escuta nada, tampa os ouvidos. E eu uso muito isso desde pequena. Quando eu tô no campo, eu não escuto ninguém da arquibancada. Não parece que tem um tampão no meu ouvido. Então não me atrapalha muito. Eu foco bastante dentro mesmo. Independente do tamanho do estádio, do gramado, de onde você jogou, isso também nunca te... Você falou, meu Deus, eu tô aqui, não acredito, tipo... No começo, assim, quando você olha, você fala, caraca, cheguei, né? Mas aí você toca na bola, já era, já. Passa aquele frio na barriga e Sim. vai. É. Passa pra mamãe. E o último jogo, e esse jogo foi no América de Cali. Então, assim, um estádio
né? Pesado de Libertadores. Sim, sim. Então, eu quando entrei, falei, nossa, caramba, né? Tá jogando aqui. Mas não só ela, eu acho que as atletas em si, elas já incorporam tanto isso que é natural. Então é muito legal, porque assim, elas sabem da expressividade, né, do lugar, de onde estão, mas é natural. Então é muito legal. É muito legal, porque, né, você fala, nossa, que maturidade já para, né, porque são todas 15, 16 anos, que maturidade, porque elas estão num estágio que pra gente né? Então, mas é legal. Mas fala um pouquinho pra gente. Lembrando que ela tá no Sub-17, tem 16 anos, né? Mas fala um pouquinho hoje no São Paulo, antes da gente entrar em seleção brasileira. No São Paulo, como que é a sua rotina hoje? A rotina da Giovana, jogadora do São Paulo. Hoje você ainda mora com seus pais aqui, você mora lá em Cotia, é em Cotia que vocês treinam. Como é a sua rotina, seu dia a dia, uma semana da Gia ali no pique, como que é feita essa semana ali no São Paulo? Bom, praticamente todo dia é a mesma coisa, né? Então eu acordo, eu estudo online para facilitar essas viagens, convocações e tudo. Então, às vezes eu faço as provas, as tarefas, tem dias que eu não faço, né? Vou ser bem sincera. Mas aí logo depois a gente almoça, né? E minha mãe já me leva pro clube. E aí o treino começa umas 2 horas e acaba umas 5, 5h30, 6 às vezes, depende. E ela fica esperando até acabar. Ela fica lá, vai no shopping, espera no Lá em carro. Cotia mesmo? Não, a gente treina no social, no Morumbi. No social, no Morumbi. É, no social. E minha rotina é essa, eu chego em casa, janto, eu tenho bota em casa, às vezes eu faço uma bota pra recuperar, laser, enfim. E assim vai, e essa é a minha semana. E dia de jogo, eu me apresento cedo lá no São Paulo, quando é de sábado, né? E só volto de noite também com eles. Show. E agora eu quero saber como foi sua primeira convocação para a seleção brasileira. Primeiro, como foi receber a notícia, se você já esperava, não esperava, se foi agora no Sub-17, se você já tinha convocações anteriores. Como que foi saber a primeira vez que você ia representar o seu país em uma competição, ou se era um jogo, eliminatório, enfim. Fala aí um pouquinho. Então, eu tinha acabado de voltar do Brasileiro, Sub-17, ano passado. E eu tava em casa, porque a gente tava de folga. Aí meu técnico me ligou. Ah, preciso te contar uma notícia. Eu fiquei sabendo hoje, mas eu queria ter falado ontem. Porque no dia anterior a gente tava junto ainda. E aí ele falou, você foi convocada. Aí chorei um monte, né? Tinha acabado de acordar. Minha mãe e minha irmã estavam junto comigo, choraram horrores. A minha irmã chorou mais do que eu, inclusive. E eu tava esperando sim, porque acho que é uma expectativa de todo mundo, né? E eu tava fazendo um bom campeonato no Brasileiro. E o Brasileiro é o campeonato mais visto pela CBF, né? Que é mais visto mesmo. Mas a gente nunca acha que vai ser aquele momento, né? Então foi uma surpresa, mas eu fiquei muito feliz. Mas foi quando? Você já estava no São Paulo ou ainda no Corinthians? Quando eu tava no São Paulo já. No São Paulo já. Aí foi mais meninas ali do São Paulo também convocadas? Foram umas 5 contando comigo. 5 meninas convocadas. Sim, vai bastante do São Paulo, sempre vai bastante menina. Oh, boa, já, ó. Que isso, já chegou ali o peso ali, ó, já nós vamos mostrar. Mas, bacana. Mas primeiro, traz a irmã aqui, eu vou... Uma grande apoiadora. Eu já ia pedir isso para você, Tato, para a Bruna vir para cá, porque desde sempre também foi uma grande apoiadora da irmã. Elas são gêmeas, não se parecem tanto, mas são gêmeas e super companheiras, uma da outra, super companheiras. Bruna? Fala aí, Bruna. Como que é ter essa Gi desde pequena, jogadora de futebol? Vocês, irmãs gêmeas, eu imagino que a ligação é fortíssima, né? Desde pequena, deve ser aquela coisa de grude, ou é aquele avesso total, né? Ou um outro, mas... Exatamente. Mas fala aí, como que é, às vezes, ficar longe dela, sente muitas saudades, mas vocês se falam bastante, como que é essa rotina aí de irmãs de vocês duas? Ela, quando ela vai treinar, a gente acaba não se vendo tanto, a gente só se vê à noite, né? Porque eu estudo também.
E aí à noite a gente tem sempre um ritual de jantar sempre junto. Então acaba não sentindo tanto. A minha irmã, quando ela foi convocada e ela ficou um mês fora, foi quando eu senti. Porque era estranho ter a casa vazia, sabe? Mas meus pais sempre ligavam pra ela, a gente sempre conversou também. Então foi amenizando, mas foi um pouquinho complicado, sim. Foi um pouquinho Você chegou a jogar futebol também quando era pequena, brincava junto ou você era de outro ramo ali? Eu brincava com o Roberto, ele chamava, sempre me chamou também. Então eu acabava jogando, sim. E aí também, minha irmã teve uma vez que ela queria que eu jogasse no gol. Que eu virasse na federação. Exatamente, a gente comprou até luva. Mas eu acabei não gostando muito. Eu não sou muito do futebol, assim. Do vôlei? Aham. E tem tamanho pro vôlei também, hein, Robertão? Tem talento pro vôlei? Muito talento, muito talentosa, ótima jogadora de voleibol. Se quiser, pode fazer carreira também. Ela tá indo para um outro esporte aí, né? Eu tô no vôlei de areia. Tá indo pro vôlei de areia. Mas eu Mas- quero seguir como hobby. Seguir como Muito, hobby. mas é muito talentosa, inteligentíssima. As duas são maravilhosas, né? Super inteligentes, super capazes, do esporte. E a Bruna, se quisesse, poderia ser também uma jogadora para fazer carreira no voleibol. Mas acho que ela está fazendo uma outra opção aí. É. Vamos ver. Quem sabe daqui para frente, quem sabe os anos futuros, ainda traz a Bruna de volta para o voleibol. Mas está talentosíssima também para o voleibol. Tá aí, família dos talentos. Mas, Gi, fala um pouquinho pra gente dessa... A primeira competição foi o Sul-Americano mesmo, que você foi jogar, Foi pela a seleção primeira. brasileira. Foi. Ano passado, depois da minha né? primeira convocação, eu tive uma segunda, né? E foi pro Mundial, pra Copa do Mundo do ano passado. Só que quando eu tava lá já, a gente tava na Espanha fazendo amistoso contra a Espanha, Real Madrid e Atlético de Madrid. E eu sofri uma lesão no quadril. E daí eu tive que voltar pro Brasil, fui cortada do Mundial. Mas Deus sabe de tudo, né? Aí esse ano, graças a Deus, fui pro Sul-Americano. Mas tá novinha, vai ter muito Mundial pra Sim. jogar ainda, fica tranquila. Se não foi, que não era pra ser, né? Mas fala um pouquinho da experiência lá de viver esse Sul-Americano, que então foi sua primeira competição aí que você pegou completa. E essa chegada na seleção, você chegou sendo titular, você foi mais reserva? Como que era ali o elenco ali da seleção? E como que você era mais utilizado ali pelo técnico? Quem é o técnico, inclusive, hoje da É seleção? a Hilane. A Hillary? Hilane. Ela era do Corinthians ano passado e agora ela assumiu a seleção. Certo. Então, lá é incrível, né? É uma experiência que não sei nem explicar pra vocês como é. Mas é maravilhoso. E eu não cheguei jogando titular, mas finais dos jogos eu fui sendo mais usada assim e comecei titular. Mas, pra ser bem sincero, ela não tem um time, tipo, titular mesmo. Ela roda bastante a peça. Então, depende do adversário. Se o adversário jogar assim, ela usa essa. Ah, essa aqui é mais rápida. Essa aqui fixa mais a defesa. Então, vai dependendo muito do adversário. Eu joguei mais de avançada lá. Meio que uma 9, assim. Uma falsa 9. Às vezes eu via pro meio, às vezes eu pedia no Mais de fundo. centroavante ali. É, mas Seu estilo de jogo é mais velocidade ou mais de giro, bater forte na bola? mais velocidade, mas eu também... Você é uma segunda atacante ali, no caso. eu jogo de ponta no Tá. São Paulo. De ponta ou de meia. Mas eu acho que ela prefiro jogando de 9 lá. Mas acho que é conforme o time mesmo. Característica do time. Um tático diferente, né? Sim, Conforme o time, Conforme você vai os para times. ponta, vai para o meio. sim. E ela é muito versátil, quer dizer, além da velocidade que ela falou que ela usa bastante e tem muito veloz, ela chuta muito bem com as duas pernas, muito bem com a direita, muito bem com a esquerda, que é muito raro hoje. Ela bate tão perfeitamente bem com a direita quanto com a esquerda, então ela cai para os dois lados, vai para o meio, esquerda, direita. O ataque é maravilhoso. Você chuta com as duas pernas mesmo? Chuto com as duas. Não tem dificuldade? Não. É raro, hein? Desde Isso é raro, de pequenininha verdade. eu treino as duas. De Eu treinei chutar desde assim, sem pequenininha. dificuldade com as duas é bem raro. Normalmente o cara bate bem com uma, com a outra ele põe no máximo uma força ali e vê o que dá, né? Mas... E chegou um momento que o treinador falava assim, canhota, porque eu estava tão bem quanto com a direita.
Nossa, que bom, isso é raríssimo. Parabéns. E primeiro, antes de mais delongas, mostra ali a medalhona bonita aí que você tem, ó. A primeira de muitas, né, Gi? Amém. Se Deus Sim. quiser, nós vamos voltar aqui, pensou? Campeã da Copa do Mundo, Giovana, ó. Ah, vamos voltar, tenho certeza. Só a primeira aí, medalha de prata, mas saiu feliz de lá, né? Não foi aquela Com prata certeza. de cabisbaixo, não, pelo amor de Não, Deus, com né, Gi? certeza. Tem que agradecer por cada conquista, né? É Independente. isso aí. E por cada. Tudo que a gente passa lá é uma conquista, né? E como foi esse sistema de disputa? Foi grupo? Foi direto? Foi. Separou em 2 grupos e depois é pontos corridos. Então, Ah, era pontos Aí, corridos, então não tinha final. de cada grupo classificava 4, então ficaram 8. Aí todo mundo joga contra todo mundo e pontos corridos. Assim Não vai. tem final. Não tem final. Ah, o último jogo da competição de vocês foi com quem? Contra a Colômbia. As da casa. Contra a Colômbia. Ganharam, perderam? Como que foi? Ganhamos de 1-0. E aí o Paraguai que foi campeão, né? Vocês falaram. Paraguai. Já estava na frente, já estava definido ou vocês ainda tinham alguma chance? Então, a gente tinha chance se elas empatassem contra o Equador e a gente tinha que fazer 4 gols na Colômbia. Era Se elas difícil. empatassem. É. Só que elas ganharam de 1-0 e a gente também não fez os gols, né? Mas tinha chance do Equador ganhar também. Tava tudo empatado. Ficou Ah, o uma Equador também bagunça. estava perto. Ficou em terceiro, Tava. então, no caso. Ficou em terceiro. Show de bola. Deixa eu ver. E me diz uma coisa. Show de bola, seleção chegou. E aí, agora é começar a se acostumar com a amarelinha, tá sempre lá nas convocações. Quais são os seus principais objetivos de momento? Ainda não falando a longo prazo, mas de momento ali da Giovana. É se firmar no São Paulo, é continuar na seleção. No São Paulo você é titular absoluta. Fala um pouquinho também disso que a gente não comentou. Eu sou titular sim no São Paulo, mas eu não acredito nisso de titular absoluta, porque acho que cada momento é um momento, né? Mas eu espero sim ser titular sempre lá. E meus principais objetivos agora são jogar o brasileiro por completo, sem ter nenhuma lesão, nenhuma dificuldade. E ser campeã também, porque ano passado a gente bateu na trave lá. Chegamos na semi, mas perdemos. Mas acredito que vai ser bom. Perderam pra quem na semi? Semi do Paulista, brasileiro, o quê? Do brasileiro. Do Brasileiro Inter. foi contra quem? Inter. Do Inter? Contra o Inter. Hoje, quem são os principais times aí do Brasil na sua categoria, no feminino? Inter, São Paulo, Grêmio também foi campeão brasileiro, Corinthians, Ferroviária. Ferroviária vem forte também, Ferroviária né? é No muito principal, bom. né? E na Excelente base, elas base. são muito boas também. E sempre equilibrado aí, esse Sim. brasileiro. Não dá pra cravar assim, é tal, não dá pra saber quem vai ser Sim. campeão ali. O Fortaleza tá vindo bem também. Na Copinha eles foram super bem. Sub-20, mas tinha muita menina 17 lá. Os times estão vindo bem forte. Não tem muito, tipo, esse aqui é o melhor. O Agora brasileiro já começou esse ano ou ainda não? vai começar daqui 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas. Vocês estão jogando qual competição agora? Agora, nenhuma. Ah, tá parado. O 17 ficou esses meses Paulista sem acabou, nada. já tá jogando? Paulista só no final do ano também. Ah, é no final do ano. É. Tá. O Sub-15 tá jogando agora. Ah, entendi. Então vocês estão em preparação pro brasileiro. Em Basicamente preparação. é isso. Vamos fazer uns dois. Vamos fazer uns 2 amistosos e depois brasileiro. Isso. Começa a competição. Fala, Robertão, o que você ia falar? Eu só ia lembrar que já tem um amistoso programado para sexta-feira, não é, Giovana? Sexta-feira agora tem amistoso, não É, tem? Contra o Contra o Corinthians. Corinthians. Que já faz parte da preparação do brasileiro. Show de bola. E aí, normalmente, esse embate aí com o Corinthians, quem tem levado a melhor? Então, uns anos pra trás era o São Paulo que levava. Agora o Corinthians tá vindo, mas um dia um ganha, outro dia o outro ganha. E também tem muito dessa de menina do Corinthians subir pro 20, então às vezes tá desfalcado, a gente também sobe pro 20, fica desfalcado o São Paulo. Então depende muito. E Equilibrado. é bem equilibrado os jogos. Não É tem o um que principal sobressai rival aí da muito. sua base, é o time do Corinthians hoje? Quem que é? É, o Corinthians e a Ferroviária. Corinthians Ferroviária. Aqui em São Paulo, sim. E lá na frente, me fala quais são os seus planos futuros aí. Onde a Giovana quer chegar no futebol? Pensar lá quando você estiver terminando sua carreira lá, o que você vai considerar sua carreira 100% realizada? Eu quero jogar uma Olimpíada e, se tudo der certo, ser campeã, né?
E Copa do Mundo, meu sonho também jogar nos Estados Unidos, Europa. É basicamente isso. E continuar sendo convocada pela seleção também, não ser só uma fase, né? Ser contínuo. Na sua posição, em quem que você se inspira hoje? Falando de futebol que tá jogando o mundo inteiro. Então, eu gosto muito da Gabi Portillo jogando. E também uma atleta que veio da base, que desde pequenininha eu me inspiro nela, que é a Dudinha. Eu gosto Dudinha. muito dela. Show de bola. Tem alguém no masculino que você gosta? Você acompanha de também? praxe, CR7, assim. CR7 contra a Messi, né? Você é do igual CR7. Show de bola. E aí? Oi? Yuri Alberto? Que isso aí, não, né? Na mesma frase, Yuri Alberto, CR7 e Messi, aí ficou um pouco Aí pesado. lascou. Pro Yuri Alberto, não queria falar, mas... Que? Tá ali, né? Né? Com todo respeito ao Yuri Alberto, grande atacante corintiano. E é isso, Robertão, sem mais muitas delongas, vamos liberar a Gi também, mas e aí, tem alguma última pergunta, alguma curiosidade, alguma coisa? Bom, acho que de perguntas, acho que foi bacana que a gente conseguiu bater esse papo com a Gi. De minha parte, assim, primeiro agradecer sua presença, né? Ter vindo. Acabou de chegar do Sul-Americano, cansado de viagem, jogos, estresse. A gente sabe como é que é isso. A sua importância nessa noite, a sua importância na noite de hoje, sua presença aqui para as crianças que viram você, que tem você como referencial, para tentar também não só fazer uma carreira dentro do esporte, futebol, algum outro esporte, mas fazer uma carreira na vida de uma maneira geral. Então eu acho que foi muito marcante para todos, para o papai, para a mamãe, para todas as pessoas que participaram, que viram você, que sabem da sua história, mas sobretudo para as crianças, sabe? Visualizar alguém que começou cedinho, uma garota com sonho, com empenho, com a família, com os pais, com os avós, com luta, viagens e tudo mais, e sempre ali sonhando, e cirurgia, e vencendo etapas, vencendo dificuldades, superando situações. Então foi muito importante sua presença aqui hoje, foi uma lição enorme, serve de exemplo para todo mundo, não só para os adultos, para as crianças, mas também com os adultos, para a gente nunca deixar de sonhar, para a gente nunca deixar de desejar o melhor, para a gente nunca deixar de fazer o melhor, fazer assim, sermos melhores como pessoas primeiro, como filhos de Deus que somos, como irmãos que somos, sermos úteis uns para com os outros, né? Então, em primeiro lugar isso, e também desejar profundamente lá, porque as palavras que você disse para as crianças lá no campo me lembrou Ayrton Senna. O Ayrton Senna também dizia a mesma coisa. Se você tem um sonho, batalha por ele, luta por ele, que você vai conseguir. Não meça sacrifícios, né? Porque o caminho, a trilha da vitória, ela não é fácil para ninguém. Sim. Para ninguém. Todo mundo que chegou num nível bacana na vida batalhou. Então, essa lição que você está trazendo hoje aqui, para as crianças, para nós, professores, adultos, parentes, amigos, vizinhos, é essa lição. Então, meu muito obrigado. Eu tive a honra de ser um dos professores da Giovana no começo da vida futebolística, né? E eu me sinto honrado por isso. Espero que essa nossa amizade vá para todo sempre, que eu amo você, amo sua irmã, amo sua família toda. É um amor eterno para todo sempre. Então eu agradeço muito a sua presença aqui hoje. Foi uma noite marcante, inesquecível. Vai ficar aí no coração e na mente de todos nós. Tá bom? Mais uma vez, parabéns por tudo. E aqui é uma etapa de conquista. Outras etapas irão, outras conquistas irão, outros sonhos serão realizados. Obrigada, Rô. E mamãe, antes da gente despedir, mãe, tem que dar aquela palavra forte ali pra filha. Fala aí. E aí, o que esperar da carreira dela, da Gi, desse apoio? E o que você espera da Gi para esses próximos anos aí?
e nessa carreira linda que ela já está construindo aí, novinha aos 17 anos, mas que ainda eu sei que é acanhada ali, eu sei que às vezes não quer vir no que estão preparando, mas é isso, Gi, você já é referência na sua modalidade, você já veste a camisa de um grande clube que é o São Paulo, da seleção brasileira, e para você, eu sei que às vezes, eu não quero, tô acanhada, eu sei como é que é, mas às vezes vai mudar a realidade de uma criança, você vai fazer ela sonhar e ela vai poder acreditar que pode dar certo. E como você vai pintar novos craques para esse país aí, e você já é uma realidade, e que sua carreira seja de muito sucesso, muita sabedoria. E é isso, vai ter momento ruim, não é só flor. E quando tiver um momento ruim, lembra disso, persistência leva à excelência. Persiste, não para, luta. Eu tenho certeza que a gente vai comemorar ainda uma Copa do Mundo lá com você vestindo a camisa do Brasil. E mamãe, faça as palavras ali e depois passa para a gente encerrar lindamente esse bate-papo que a gente teve. Eu agradeço imensamente Gi e família e todo mundo que teve aí, Robertão, por esse papo lindo aí que a gente pôde bater com a Gi. Eu acho que a carreira da Gi já é uma realidade. Então, a gente só está aqui para apoiá-la sempre. Porque é daqui para frente. Então, os desejos que se tornem realidades, porque o foco ela tem. E a disciplina. Então, a gente só está aqui para ajudar no que for possível. Mas já é uma realidade. Agora só tem que batalhar, porque, né? Exato, novas etapas virão, muitas meninas boas estão por aí e só vai depender dela. Isso aí. É isso, Gi. Parabéns, agradecemos. Valeu demais pelo bate-papo. Obrigadão, Bruna, também, que tá aqui com a gente. Papai, vovô e vovó que tá ali, todo mundo, toda a família. Parabéns aí a todos. Obrigada pelo convite e obrigada pela conversa. Foi muito boa. É isso. Valeu, gente. Até a próxima. Um beijo no coração. Tchau!